Muito bem, mantendo a seriedade que nos é pertinente nessa noite de 13 de setembro de 2021, nós começamos mais uma edição do Ponto a Ponto. E coincidências ou não, a discussão da semana paira em torno da questão da Constituição. A palavra que nunca foi repetida tantas vezes no noticiário e na internet. Agora tudo é inconstitucional no Brasil e deve-se haver uma reforma da Constituição. E tem protesto daqueles que querem uma nova Constituição. E afinal, o que essa palavra cumprida tem a ver com o seu dia a dia? E por que na Semana da Pátria ela foi tão conclamada pelos mais diferentes polos nessa realidade conturbada do Brasil democrático? Gostaram? Muito bem. Tá bom. Então, aliás... Posso me retirar? Não. Com 4 juristas de renome no meu lado, eu começo essa bancada para discutir, afinal, quem desrespeita a Constituição no Brasil em 2021. E começando por ordem alfabética, Gustavo Bodanese Prats, advogado, graduado pela URGS, presidente da OAB e... volte e meia, o senhor está numa bancada num programa aqui também, né? Eu até achei que ia encontrar o Lucas e o Maicon. Mas tudo bem. Justina Inês da Linha, advogada, professora universitária, especialista em direito público, especialista em desenvolvimento urbano e gestão ambiental, mestre em direito ambiental. Odila Perim Fonseca, advogada, tecnóloga em negócios imobiliários, professora de língua portuguesa e inglesa, com especialização em linguística e língua portuguesa. Cadeira da 48 da Academia de Letras dos Municípios do Rio Grande do Sul, autora do Relato Histórico do Centro de Tradições Gaúchas Querência do Prata. E Rodolfo Schmidt, advogado, militante das áreas do direito civil, assessor jurídico do município de Nova Prata, juiz leigo no juizado especial, especialista em docência em direito previdenciário e também graduado em letras e português e em direito pela Universidade de Caxias do Sul. Senhoras e senhores, a gente chega nesse dia 13, depois de uma Semana da Pátria um pouco diferente, aquém daquilo que nós realmente tínhamos. Geralmente o 7 de setembro era um feriado a ser comemorado, né? Como mais um dia de descanso para o brasileiro. Mas no último 7 de setembro, protestos foram conclamados, manifestações, as ruas foram tomadas por apoiadores do presidente e aqueles que não concordam com o seu ritmo de governo. De cara, na terça-feira, a gente teve então a ida às ruas dos apoiadores e o presidente, tanto em Brasília quanto em São Paulo, criticou o Tribunal Superior Eleitoral, criticou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, e disse que o povo acordou. Nas manifestações, na última terça-feira, ele foi enfático e o discurso foi recebido das mais diferentes maneiras nos meios jurídicos e também sociais. Algumas pessoas falaram que o presidente faltou com respeito à Constituição que ele jurou quando assumiu o mandato. Doutora Odila, a senhora que muito acompanhou a história do Brasil e viu diferentes constituições e diferentes momentos, como encarou as falas do presidente no último 7 de setembro? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos colegas que estão nessa bancada de hoje. E o que nós não podíamos esperar muito menos do que foi que aconteceu, porque o presidente, às vezes, ele se exalta e talvez ele não pense realmente o que ele poderia dizer com mais calma ou de uma forma um pouco diferente. Então, eu acho que ele se excedeu no que ele deveria dizer para o povo brasileiro. Muito bem, e seu Gustavo Bodanese Prats, que acompanha a realidade, sempre tem uma boa piada para toda circunstância. O que tu nos diria desse 7 de setembro? Diria que normalmente era um dia para descanso, mas o brasileiro não tem mais tempo de descanso. O brasileiro não tem um dia de paz sequer. Não tem mais paz, exato. Eu concordo com a doutora Odila, né? Nós acostumados, né, 7 de setembro, ser ou um feriadão que todo mundo viaja, ou então um desfile militar, né, todo mundo vai com ou paradas cívicas, né, que a gente tinha nas ruas de Nova Prata mesmo, né, e de repente vimos um
grande tumulto nacional, vamos falar a verdade, né? E claro que acho que chegou num ponto de tal tensão que todo mundo viu que podia acontecer algo muito grave, né? Então acho que houve, a partir daí, o recuo que nós vimos nos dias seguintes, né? Então, eu acho que houve um tensionamento excessivo e a gente sabe, né, que políticos profissionais, né, são especialistas em levar aos seus simpatizantes, aos seus militantes a um grau elevado de emoção, e a fala em palanque é propícia para isso, né? E então, realmente eu concordo com a doutora Odila, houve um excesso, né, de verborragia, mas acho que justamente em função disso que houve também um arrefecimento, né, desse ímpeto, né, de Sua Excelência. Professora Justina da Linha, da bancada acadêmica, diretamente para essa realidade brasileira. Como é que encara essa situação? O presidente no palanque falando em nós contra eles e outras tantas circunstâncias que ele trouxe aí, que no dia seguinte rendeu um caminhão de notas explicativas de todos os outros poderes que falaram também. Bem, boa noite, Tiago, aos demais colegas. Sinto-me muito feliz novamente, minha professora, doutora Odila, minha professora de língua portuguesa, no segundo grau, no antigo segundo grau, lá. Exatamente. 40 anos, eu acho, atrás, 35 anos atrás. Os meus 2 ex-alunos, 3, na verdade, um ex-aluno de primeiro e segundo grau, 2 alunos na universidade, na pós-graduação. Então, me sinto muito feliz e muito contente em fazer parte dessa banca. Eu reforço as palavras dos 2 colegas e inicio por aquilo que tu falaste, Tiago. Eu acho que foi um desrespeito com a Constituição que o presidente jurou. Eu acho que foi, assim, lastimável a posição do presidente, ele criando um conflito, ele ao invés de apaziguar, ele ao invés de unir esse povo que está tão radicalizado, né, em 2 polos, ele foi a pólvora. Quer dizer, ele ao invés de melhorar, ao invés de dar o exemplo, e aquilo que o Gustavo falou quando se vai ao palanque, eu acho que o grande problema é que nós estamos vivendo uma campanha política 1 ano antes da campanha. Ele foi para um palanque como um candidato a presidente, como alguém que quer negar uma situação e que quer reverter. Só que o presidente é ele. Então, faltou o exemplo, acho que foi lastimável o que aconteceu, e por isso a enxurrada de tentativas de explicações, porque a verborragia realmente foi um absurdo, violou tudo, violou a Constituição, violou os princípios, quer dizer, jamais poderia ter saído de um presidente esse tipo de manifestação, e que queimou a nossa imagem externamente, que ficou super mal para o Brasil, né? Então, realmente, o presidente deu um péssimo exemplo, como, na verdade, praticamente todos os políticos têm feito, né? Tem sido muito infeliz os posicionamentos, tem sido muito complicado isso. Doutor Rodolfo Schmidt, que circula entre o público e o privado, como é que enxerga esse posicionamento e esse momento da democracia brasileira? Boa noite, Tiago. Boa noite sempre, prof. Justina, aos doutores Gustavo e Odila, sempre presidentes da nossa subseção de Nova Prata da OAB. Primeiramente dizer que é um orgulho estarmos reunidos entre a classe, aqui, 5 advogados, né? Única profissão liberal prevista na nossa Carta Magna, artigo 133 da Constituição Federal reza que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, muito me orgulho assim estarmos aqui debatendo esse assunto. Eu sempre procuro situar o telespectador sobre o nosso objeto de análise. Nós temos no ápice da nossa legislação, no sistema legislativo, a Constituição Federal. Nós temos as leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Mas, a par de tudo isso, o porquê que esse assunto vira debate, como a gente falava até antes do programa, em botequins, que também será objeto de análise posterior. O porquê disso? Através do voto e das eleições, que é o nosso instrumento democrático de maior valia nesta democracia em que vivemos, nós elegemos nossos representantes, nossos deputados, nossos senadores, e uma polarização ou até mesmo uma politização do instrumento legal
para mim, Rodolfo, eu verifico que instiga o ser humano ao ódio. E quando eu falo em ser humano, eu tento separar em 2 viés. O viés do substantivo, que diz que o ser humano é indivíduo de direitos e deveres. Ok. Mas e o verbo e a ação ser humano? Ser humano, para mim, é ser solidário, que é um plano horizontal. Ser humano, diferentemente da caridade, que é um plano vertical. Então, sempre que eu debato ou entro num debate para falar acerca de uma legislação, eu sempre convido aquele que fala comigo para saber se, enquanto cidadão, a gente olhar para dentro como seres humanos, o que nós estamos fazendo entre direitos e deveres. Muito bem. Vocês conseguem enxergar, pegando uma outra circunstância fática que a gente teve esse ano também, uma coisa que aconteceu e que, no meu acompanhar jornalístico de todos os dias ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo, a gente teve um episódio logo no começo desse ano, em janeiro, que foi a invasão do Capitólio, né? Quando Donald Trump se vê que perdeu a sua eleição nos Estados Unidos, ele perde o pleito eleitoral, essa questão é discutida, a Suprema Corte americana se manifesta e diz que a contagem dos votos é aquela, ele leva a sua população a invadir o prédio do Capitólio, que é a sede do Poder Legislativo, né, os seus apoiadores, e um momento de incerteza se colocou naquele momento, porque a maior democracia do mundo nunca havia passado por uma circunstância desse tipo. Ao seu modo brasileiro de ser, a gente tem um movimento semelhante aqui acontecendo, porque a Suprema Corte, seja o STF ou a Suprema Corte Americana, o Poder Judiciário em si é um dos responsabilizados, tanto no discurso aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, e a gente tem um movimento semelhante em concentração e em agitação, mas que se torna, né, distante no resultado. Graças a Deus não tivemos no Brasil nada semelhante ao que ocorreu no Capitólio americano. Mas alguém de vocês enxerga uma semelhança nesses movimentos? Eu entendo, vejo com muita semelhança. Só que a diferença é que o Trump tinha perdido a eleição. Ele incitou o povo para invadir o Capitólio para tentar reverter esse revés que ele tinha sofrido, político. O nosso presidente está fazendo o contrário. Na verdade, ele está se antecipando. A impressão que dá é que ele sabe que vai perder, ou pelo menos visualiza que vai perder a eleição, e ele já vem com essa conversa de voto impresso. Uma pessoa que foi sempre eleita pelo voto eletrônico, inclusive presidente da República, pelo voto eletrônico, como é que essa pessoa vai se rebelar contra o... Quer dizer, ele já está se antecipando, na minha opinião, prevendo uma derrota e incitando o povo. Que é aquilo que o Rodolfo disse, o ser humano. Onde ficou, vai fazer o povo brigar entre si, quer dizer, vai trazer uma convulsão social. Quem vai sofrer vai ser o povo. A democracia é isso, é discussão, num plano de ideologia e não num plano brutal que uma hora dessas as pessoas se engalfinham e se matam por nada, na verdade, porque elas não vão mudar com a sua vontade, sua única vontade. Então, eu vejo que o nosso presidente é uma cópia infeliz do Trump. Está sendo nessa linha. Eu vejo um Trump latino-americano. O que o senhor comenta? Uma trampa. Eu compartilho do pensar da doutora Justina e parece realmente que ele está se vacinando contra um fracasso na próxima eleição. E tanto que os 2 inimigos eleitos da hora no Supremo Tribunal Federal são Luiz Roberto Barroso, atual presidente do TSE, e Alexandre de Moraes, que é o próximo presidente. Onde é que dá, né, no TSE? E o que acontece também é que tem o famoso inquérito das fake news, né, começou a capturar alguns correligionários, né, então isso também levou a um temor palaciano. Então o que acontece é que justamente a intenção é tentar justificar para o seu eleitorado, para os seus apreciadores. Isso acontece em qualquer cidade do interior, vamos falar a verdade, né? Dá aquela briga, às vezes, como um município vizinho que uma vez deu empate a eleição, né? Então já vimos muita recontagem e tudo mais. Quem perde sempre vai botar a culpa no juiz, né? Então é o que parece que está acontecendo. E só que nos Estados Unidos morreram 5 cidadãos
excessivamente empolgados, né, que resolveram afrontar a segurança do Congresso americano, e infelizmente essas vidas ninguém repara, né? Não sei se aquele que conclamou essa multidão para ir protestar nas avenidas e invadir o Capitólio, se ele vai indenizar alguma dessas vítimas, né? Ou a própria União, né? O Estado americano fará isso. Então, me preocupa muito quando há esses movimentos de massa, como foi do dia 7 de setembro, que haja muita tensão e pode haver algum fato muito grave, tanto na viagem, pode haver uma contaminação, porque milhares de pessoas aglomeradas, pode haver qualquer tumulto ali, um pisoteamento, né, um quebra-quebra, e isso acaba acarretando tanto danos pessoais quanto para o patrimônio público, né? Então, me preocupa muito justamente isso, que parece que os nossos líderes principais hoje não estão preocupados numa conciliação nacional, estão preocupados justamente em manter uma polarização para tentar ganhar na menor rejeição no próximo ano. Então, é tipo quem é o menos odiado. É o menos ruim, né? Menos se pior. me permite, o Lula precisa do Bolsonaro. E o Bolsonaro precisa do Lula. Eles se retroalimentam. Então, tem que ter, eles se retroalimentam. O pensamento que me ocorreu agora, eles na verdade são a mesma figura diante do espelho. Exato. Porque um já está botando a culpa no juiz, que o outro fazia. Usam metáforas futebolísticas, que o outro também fazia. E na verdade o populista, seja de direita, seja de esquerda, seja a parte de ideologias, ele acaba tendo a mesma conduta, né? Porque ele é um grande manipulador de mentes, emoções, né? Então... Pois não? Não, eu estava aqui acompanhando, enquanto isso acompanho os nossos convidados, o Darli Golembeski, que está aqui participando, nós já vamos falar sobre o STF, também o Adroaldo Schmidt, que quer saber sobre a situação econômica, e já que o Adroaldo trouxe esse fato, eu vou porque a gente sai do fato político do 7 de setembro, a fala do presidente naquela multidão, e amanhecemos na quarta-feira, 8 de setembro, quando o mercado financeiro abre os seus pregões. E aí o recado veio muito forte. O governo sempre se elegeu sobre uma bandeira altamente liberal. E o mercado, que é quem doutrina esse termômetro, abriu da seguinte forma: a Bolsa Brasileira despencou na quarta-feira 4% e o dólar chegou em certos momentos a tocar a casa dos R$7. A reação do mercado financeiro foi instantânea. A bolsa caiu, o dólar subiu e o mercado não gostou do tom das falas do feriado. Algumas reportagens também circulam com pessoas ligadas às grandes empresas que operam no mercado financeiro, assinando cartas e termos públicos dizendo que não é momento de estabilidade e que o respeito às regras do jogo constitucional devem ser colocadas. Quem falou por último na rodada anterior, na última pergunta, foi Rodolfo Schmidt. Então, o que o senhor opina, doutor Rodolfo, sobre o mercado financeiro ter reagido de uma forma instantânea a essa situação de instabilidade? Tiago, já dizia Heráclito Sobral Pinto que todo o poder emana do povo e em seu nome há de ser exercido. Até quem não viu esse filme, Sobral, o homem que não tinha preço, fica aí uma dica. O povo jamais pode servir como massa de manobra, Tiago. Então, o que eu tenho a dizer é que a polarização, seja de esquerda, seja de direita, ela incita o ódio e ela origina uma instabilidade de mercado. Isso não significa dizer que o dinheiro não exista. Só que o investidor que detém esse poder econômico-financeiro se retrai, o dinheiro fica guardado ou colocado em outras operações, e isso faz com que se gere mais papel moeda no nosso país, e com isso a inflação sobe. Para mim fica clara essa situação. Então, o bom advogado sempre opta por um péssimo acordo do que uma sentença de improcedência que está na iminência. É sempre. Então, o que eu tenho a dizer com isso? Que essa polarização, caso intensificada, tende a refletir no consumidor, no destinatário final que vai colocar o dinheiro no mercado, na padaria, na loja de roupa. Porque é essa a pessoa que faz circular o dinheiro na nossa economia. Doutora Odila, que já acompanhou sem dúvida nenhuma a época da hiperinflação, né? O overnight, a maquininha do preço que funcionava daquela forma. Como é que a senhora enxerga essa resposta rápida do mercado financeiro, que inclusive mudou a rota dos acontecimentos muito mais rápido do que a fala dos outros poderes?
Exatamente. Como nós somos cidadãos que trabalhamos com essa parte toda e sentimos logo as influências dessas manifestações, e acho que o presidente, então, de uma forma ou outra, ele incitou essa parte da estabilidade, exatamente. E logo ela se reflete na parte econômica, com certeza, né? Porque os outros países ficam prestando atenção, o que será que vai acontecer, qual será a nossa presença nisso tudo que está acontecendo no Brasil. Sem esquecer que ele foi vítima de uma aglomeração, recebeu aquele ferimento, né, numa campanha eleitoral. Sim, ocorreu esse fato também, mais uma das situações que houveram. Doutor Gustavo, como é que a gente encaixa o mercado financeiro sendo a voz aí, talvez mais efetiva em toda essa circunstância? Eu acho que é justamente quem mais governa o país é um sistema financeiro. Quem manda. Até porque ele também está previsto na Constituição, né? Exato. Sistema Exato. financeiro, O sistema financeiro dá para comparar com um cassino, né? Que a gente ganha o dinheiro de dia e vai jogar à noite, né? Não no Brasil, que não temos cassinos. Legalizados. Não falei nada, não sei nada. Mas, enfim, o que acontece é que se vinculou um conceito de economia, que é a real, mercado, loja de roupas, sapataria, né, farmácia, ao mercado financeiro, que é uma entidade à parte, mas que produz esse efeito psicológico e diz, o mercado, a bolsa está nervosa. O que acontece? O dólar dispara. É automático, é sempre o mesmo jogo, aquela balança que sobe e desce, aquela gangorra. Acontece, então, eu pergunto o seguinte, quem tem muito capital aplicado, os grandes financistas, investidores, eles ganham muito mais dinheiro com isso, tanto que nessa pandemia todos os bilionários ficaram mais bilionários. E eu, em compensação, né, e muita gente, tem efeito contrário. Mas, então, o que acontece? É muito movimento especulativo, que a todo momento, né, então eu tenho ações de uma companhia nacional, então o presidente fala qualquer bobagem, aí o que acontece? As ações caem, tá? Quem tem possibilidade de comprar mais ações vai comprar na baixa. Não existe outra lei no mercado financeiro. Compra na baixa, vende na alta. E ao mesmo tempo vai vender dólares porque eles sobem. Então nesse movimento que para nós muitas vezes é centavos, né? O dólar passou de 5,20 para 5,30. Quem tem milhões investidos ganha muito dinheiro. Mas produz um efeito psicológico, porque o dólar alto provoca inflação. Nós temos muita importação, nós não temos uma economia real autônoma. Dependemos de importação até de trigo. Então o Brasil, com toda a área agricultável que tem, hoje se dedica mais à soja do que parece outra coisa, mas ainda não tem trigo suficiente para manter o pão das nossas famílias. E realmente foi esse fator, mercado financeiro, né, produzindo o efeito de alta do dólar e queda das bolsas, que também foi determinante para que se voltasse atrás na empolgação das manifestações e pudesse fazer famoso acordão. Aqui no Brasil sempre se dá um jeito, né, de fazer um acordo. Nós nunca tivemos uma fratura de sistema, né? Infelizmente, para não esquecer, né, que o nosso primeiro imperador era português e filho do rei de Portugal. Sim. Então, isso é uma maneira de mostrar como as coisas fingem mudar, mas na essência não mudam, né? Então, se mantém as mesmas estáticas. Mas também possui efeito, né, de manter os eleitores, tanto contra quanto a favor, bastante apaixonados e ligados, né, no jogo político. Professora Justina, entre paixão e política, a Bolsa deu o seu recado. É que, como os colegas disseram, quem manda nesse país realmente é quem tem dinheiro. Então, Bolsa de Valores e mercado financeiro. Nós sofremos as consequências dessas oscilações. Quando vamos no mercado, como vamos fazer as compras, quando vamos pôr gasolina, comprar o gás, né? Que é a coisa que hoje aflige a população de uma maneira sem igual. Então, realmente, quem aí se impôs
e fez com que o presidente chamasse Temer e tudo, que depois nós vamos falar. Vamos chegar na cereja do bolo. Essa manifestação. Porque quem ditou a regra desse acordo, quem ditou os rumos foi o mercado financeiro. Porque aquilo, a maioria da população, ela não tem acesso a dólar. Para ela, dólar é uma moeda americana e olha lá, se sabe que é a moeda americana. Quando muito tem uma nota de $1 para dar sorte na carteira. Que não seja falsa, né? Exatamente. Inclusive é um sintoma de pobreza. De pobreza, então, dólar, né? O mercado financeiro, a grande massa da população tem uma caderneta de poupança miserável que a vida inteira lutou para ter aquele dinheirinho. Então, nós só sofremos as consequências. Só que quem está no poder tem que medir bem as palavras, porque uma palavra faz com que desorganize toda a economia de um país e traga esse tipo de situação, que infelizmente a pandemia só agravou. Quem era rico ficou mais rico e quem era pobre ficou muito mais pobre, né? Parece até uma música do conjunto As Meninas, lá do final do ano 99, né? O rico cada vez faz essa mesma, né? É isso aí. Mas o de cima sobe e o de baixo desce. E o de baixo né? desce. Bom, é um negócio assim, né? No intervalo nós vamos dançar aqui. Exato. A gente vai fazer no próximo bloco. Então, mas tu não é tão antigo assim. Não sou, mas é que eu sou saudosista. Nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que o Ponto a Ponto conta sempre com o apoio institucional do Unimed Vale das Antas, do Posto das Flores em Vila Flores, da Ótica Benver aqui em Nova Prata, do Espanhol Materiais de Construção e da Vila Bela Floricultura. É um break rápido e a gente já retorna, porque no próximo bloco vem aí o segundo ato, né? Na quarta-feira nós também tivemos a resposta judicial do STF e o motor de pacificação do Congresso. No próximo bloco, Judiciário e Legislativo. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas, com unidades em Nova Prata e Nova Bassano. A Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Casca, eu tava pensando aqui, cara, tu já pensou dar volta na América de bike? Cara, eu não consigo dar volta na quadra de bike. Cara, mas isso é possível, tu sabia? Não só sabia, como nós vamos conhecer essa história e muitas outras. Eu estou falando de Tamar Peretti, estará contando essa história aqui nesse sofá. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. No programa Mulheres de quarta-feira, dia 15 de setembro, às 21 horas, estaremos recebendo a especialista em ozonioterapia, Mairi Treco. Nos acompanhe. Posto das Flores.
Na RST 470, em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. Muito bem, a gente encerrou lá em 1999 com o sucesso das meninas, para dizer que o de cima sobe e o de baixo desce. E nesse segundo bloco, seguindo a nossa atuada das manifestações de 7 de setembro, logo aí no dia 8, além do mercado financeiro falar com números, o presidente do STF, Luiz Fux, fez um discurso fulminante, por assim dizer, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o legislativo é o motor de pacificação. Senhores, começamos aí, né, pelo Luiz Fux, presidente do STF, falando, né, chefe de poder que desrespeita a decisão judicial comete crime de responsabilidade a ser apurado pela Câmara dos Deputados. Fux foi ao plenário do STF defender a corte, dizendo que ninguém fecharia o tribunal e que a instituição iria resistir a todos os ataques que porventura acontecessem. Professora Justina Dalin, o STF está lá previsto na Constituição como guardião da carta. Os apoiadores do presidente dizem que a Suprema Corte desrespeitou a Constituição, descumprindo seus preceitos e invadindo competências do Poder Executivo e do Legislativo. Esse é um dos discursos vigentes. O STF se atém a agir por provocação e sempre reparar as arestas constitucionais. Como a gente explica para o brasileiro como funciona essa divisão de competências e, de fato, alguém invadiu prerrogativa do outro poder? Desde, né, Montesquieu, os três divisão poderes, né, Revolução Francesa, os três poderes, eles devem viver, né, independentes e harmônicos entre si. E o grande problema que eu vejo, que se resultou nisso, é a politização de tudo que aconteceu no Brasil. Tudo se politizou e tudo se leva para o Supremo decidir. Quer dizer, as casas legislativas, se nós pensarmos, Câmara, Senado, eles estão empurrando para o Judiciário. Tudo o Judiciário tem que decidir. Então, nada se resolve e joga para o Supremo. Como tu bem colocaste, o órgão jurisdicional é inerte, depende de provocação de parte. O que acontece? O Supremo tem que se manifestar, não tem outra saída. E nunca teve tanta provocação. Nunca teve tanta provocação, porque eu não tenho lembrança na história do Brasil, e olha que nós passamos pelo Mensalão, que foi o primeiro, né, desses, Lava Jato, e agora, nunca se teve tanta provocação do Judiciário, tanta como nós tivemos agora, nos últimos tempos. Aí, o que acontece? O presidente, volto a falar, isso não é política partidária, isso é um pensamento que é o mínimo. Um presidente sobe num palanque e diz que não vai cumprir, quer dizer, o mandatário da nação está dizendo que não vai cumprir ordens judiciais. Ele está dando o exemplo de que virou uma bagunça, de que aqui é a casa da mãe Joana, que não vai se cumprir mais nada. E chama um partícipe do outro poder de canalha. Isso só acontece no Brasil. Isso só acontece no Brasil. Então, a resposta do Supremo, ela tinha que ter sido. Aliás, eu penso, Justina, que a resposta foi branda. Porque o Fux poderia ter se manifestado com uma ênfase ainda maior por ele ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se nós chegarmos a um ponto de bagunça, que nós não vamos cumprir decisões judiciais, o Rodolfo falou, nós advogados, mas então não tem por que existir advogado, não tem por que existir processo, porque eu simplesmente vou dizer, mas se o presidente está dizendo que não vai cumprir, por que eu vou cumprir? Eu também não vou cumprir. Por que eu vou ter que obedecer a um juiz? Eu não vou obedecer. Quer dizer, quando se quebrou isso, tornou a situação extremamente problemática. Eu vejo assim que essa trégua, ela é muito tênue.
ela é muito, muito tênue e a qualquer hora isso explode. Porque realmente nós chegamos no ápice de dizer que não se cumpre o presidente, que é o porta-voz do povo, eleito pelo povo. Então isso foi de uma infelicidade a toda a prova, né? Não tem o que dizer. Rodolfo Schmidt, cumpre-se ou não cumpre-se decisões judiciais e o presidente também está sugestionado a elas? O presidente da República também é um cidadão, né, Tiago? Então, enquanto indivíduo de direitos e deveres, tal qual como nós, sabemos que, até posso ser taxado de saudosista, como a gente falava em saudosismo no nosso intervalo, mas até me recordo de aulas de processo civil, inclusive. Será? Sed lex, dura lex. A lei é dura, mas ela continua sendo a lei. Então, descumprir a ordem judicial. Eu sei que eu terei uma punição na parte civil como um ato atentatório à dignidade da justiça, onde o magistrado vai me computar uma pena pecuniária. E, ao mesmo passo, na esfera penal, nós temos o crime de desobediência. Eu vejo, numa ótica, Tiago, mais a fundo, que nós temos um conflito de moral e de ética. E diga-se, a moral é tudo aquilo que eu faço quando ninguém está me vendo. Então quem me pune é o meu travesseiro. Eu sei o que eu fiz no meu dia a dia. Agora, exatamente. Agora, quando eu falo em aspectos éticos, e é aí que eu entro no crime de desobediência, quem me pune é o direito positivo. É o dispositivo legal que está sendo, então, direcionado à minha conduta. Ou seja, existe crime de desobediência e o ato atentatório à dignidade da justiça. Ordem judicial, ao meu rigor do ver, se cumpre e não se discute. A não ser por seara judiciária outra. Se apela, né? recurso. Mas existe todo uma cadeia de recursos para discutir ordens judiciais. Né? Doutora Odila, o Supremo aí bastante ativista nas suas decisões, que desagrada a muitos e que de outros dizem que é o seu papel de ser cumprido. Como é que enxerga esse fenômeno? E concordo e reforço que os nossos dois colegas nos anteciparam e é um mau exemplo para o nosso povo que, menos avisados, talvez não entendam exatamente isso, mas que acham que se o presidente faz, por que não podemos fazer igual? Então, foi um mau exemplo dado ao povo brasileiro, que não cumprir o que o judiciário estabelece é uma desobediência total, vamos dizer. Doutor Gustavo, e aí, cumpre-se ou não cumpro e eu não vou acatar, e é toda aquela fala, e Alexandre de Moraes, tem que lembrar um fato do Alexandre de Moraes, né? Ele foi o ministro que pegou e botou embaixo do braço o inquérito das fake news, nós lembramos do bloco anterior, e isso tem feito aí um efeito cascata em diversos apoiadores do presidente, e ele tem sido o principal desafeto na corte. Como é que se enxerga esse fenômeno da Suprema Corte Brasileira ter virado a inimiga? Dissolva-se a Suprema Corte. Inclusive, tínhamos faixas nos movimentos de 7 de setembro que me chamaram a atenção em inglês, pedindo, né, a dissolução do Supremo, entre outras circunstâncias, essa instituição centenária. Bom, a ordem judicial eu aconselho a cumprir. Se não concordar, existem recursos, apelação, agravo do instrumento e tudo mais, embargos de declaração e tudo. Acontece que eu vejo um problema ainda anterior, que quando a gente estuda na faculdade de Direito, tu aprende que a função do juiz é se pronunciar somente nos autos, né? Uma postura discreta, não agir parcialmente, não manifestar a parcialidade durante o processo. E é aquela coisa, também uma metáfora futebolística. O juiz que não aparece em campo é o que conduz melhor o jogo. Acontece que o Brasil transformou o judiciário num reality show. Começou com a TV Justiça.
Aí o que aconteceu? Antigamente ninguém conhecia os 11 ministros supremos, sabia todos os jogadores da seleção brasileira. Hoje virou o contrário, né? Então, sim, todo não mundo sabe sabe quem joga na seleção, mas os 11 ministros a gente sabe. E começou uma guerra de vaidades. Então o judiciário acabou se transformando num protagonista. Aí a gente via Joaquim Barbosa xingando o Gilmar Mendes, o Barroso xingando o Gilmar... Todo mundo xinga o Gilmar Mendes, né? Mas vamos lá. Sim, todo mundo xinga o Gilmar Mendes, de fato. Então parece que veio aquela guerra de vaidades. Vossa Excelência não está agindo correto, Vossa Excelência é um chato, Vossa Excelência é um bobo. Então, começa por aí, né? Então, deixou-se de agir tecnicamente, né? E depois surgiram os juízes heróis nacionais, né? Casualmente, o Sérgio Moro encarou muito bem esse personagem e deu no que deu. Hoje agora, não se fala mais nele, anularam todos os processos. Inclusive, Sérgio Moro agora está sendo processado pelo Ministério Público Federal. Eu peguei uma notícia de relance nesses dias. Existem algumas ações correndo por força aí do que ocorreu na Lava Jato. Ah, não é de duvidar. Pois não? Se me permite, uma parte. Gustavo. Claro, espero ser retribuído. Ok. A prof. Justina está aqui que não deixa mentir. O autor, num processo judicial, formula uma tese. O réu, em sede de contestação, formula uma antítese. E cabe ao magistrado uma síntese. Bom, é a dialética do processo. Vejamos, senhores. Só falo em todas as aulas. Exatamente. Vejamos, senhores. No momento em que, uma situação corriqueira, vem o cliente até o escritório, foi negativado injustamente porque a instituição financeira que ele nunca teve contato na vida o negativou. Então ele está na SPC e no Serasa. O que o Rodolfo faz, o que os colegas fazem, entramos com uma ação no judiciário, pleiteando em sede liminar, então, a retirada deste nome dos órgãos restritivos de crédito. O que o nosso magistrado acata, caso hajam os requisitos do artigo 300 do CPC, o fumus boniuris e o periculum in mora, defiram sob pena de astreintes que serão fixados no patamar de R$300, limitados ao montante de R$3.000. Vejamos. Poder geral de cautela. Exatamente. Digamos que não existisse essa decisão ou essa fixação de uma multa. Haveria o cumprimento dessa decisão? Não. Então a força judicial faz com que o Rodolfo, como advogado, Gustavo, como disse, aconselhe o seu cliente, cumpra a ordem judicial. Me parece simples. E todo mundo está cumprindo o que o Supremo fala? Eu aconselho a cumprir sempre. Até porque, como dizia o ex-ministro Nelson Jobim, né, o Supremo é onde se erra por último, né? Verdade, eu tinha essa observação. Então, e falasse também do Alexandre de Moraes, né? Bom, o Alexandre de Moraes é egresso do Ministério Público, né? Então já foi. Ele saiu, deixou a promotoria para ser secretário de Segurança em São Paulo. Depois virou ministro da Justiça, substituindo... Já no governo Temer, né, foi ministro da Justiça, e depois com a morte do grande Teori Zavascki, para mim era dos 11, era o melhor. Ele dos grandes brasileiros que morreu de avião, né? Bem estranho. Ulisses Guimarães morreu de helicóptero. Exato. Acidentes acontecem, né? Nem sempre são acidentes, mas tudo bem. Então ele já tem essa vocação acusatória, como Joaquim Barbosa também tinha. Aí ele, como disseste, colocou embaixo do braço o inquérito das fake news. Bom, nós sabemos que o presidente da República é muito apaixonado, se preocupa muito com o futuro dos filhos. Então ele também se preocupou com o possível envolvimento, né, de um deles, ou mais de um, né? E... Dá para numerar. 01, 02, 03, 04. Por isso que eu digo, presidente é bom, tem que ser mudo e não ter filhos, né? Então, a partir daí também abriu mais uma frente de batalha contra o Supremo e contra o Alexandre de Moraes. Pessoalizou nesse caso. Pessoalizou. Então, justamente, aquela coisa, já começa a se vacinar, chamar o juiz de ladrão, não sei o quê, para ter uma justificativa. Até para o seu eleitorado, né? De que o juiz roubou. Então... São sempre táticas de defesa, digamos assim, avançada, como dizia Napoleão Bonaparte. Melhor defesa é o ataque. Então, acho que nesse contexto também essa conduta se encaixa, né, para tentar desmoralizar o Supremo. E foi, muita gente não sabe disso, mas foi o Supremo que evitou um transtorno maior no dia 7 de setembro. Sim.
Teve toda aquela ação preventiva para se evitar qualquer tipo de problema. Senhores, o tema é bastante cabuloso, o Supremo está sempre falado, mas alguém quer complementar ou eu posso partir para o outro lado da Praça dos Três Poderes? O que eu posso complementar, se me permite, uns colegas, inclusive, acho que eu não dei boa noite para todos no começo do programa, né? Mas... Boa noite. Sim. A grosseria, boa noite. A boa educação sempre, às vezes, desaparece no meu corpo. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele é a garantia constitucional do cidadão. Tá? Então, muita gente que hoje está criticando o Supremo quando precisa, porque se viu vítima de uma arbitrariedade, vai recorrer ao Supremo. Sim. Até aquele deputado, aquele fortão lá, como é que era, o Daniel Silveira, foi preso num movimento meio estranho do próprio Alexandre Moraes, né? Parece que... Foi um dos primeiros a entrar em cana pelas fake news. Exato, vítima. Não, mas não foi só por fake news, porque eu posso criticar o Supremo. Eu critico muito a maneira de escolha do ministro do Supremo. O presidente indica algum preferido seu, que vai ser sabatinado pelo Senado, que é quem vai ser julgado pelo Supremo, que por sua vez o Supremo vai ser julgado pelo Senado. Então é o poder sempre se protegendo. Mas, no caso ali, não houve só críticas ao trabalho do Supremo, houve ameaças. Sim. Pouca gente está lembrando disso, mas o Roberto Jefferson estava dando curso, botar a balaclava, pegar a pistola, como é que engatilhava e tudo mais, e botando vídeos no YouTube. Então ele foi preso não por uma força política, mas sim por um crime de ameaça, uma incitação a uma desordem civil. Então, claro que há toda uma máquina de desinformação, de má informação, que distorce as coisas, e outra que ele estava em situação de flagrância, e outra, estava oculto, ele estava num sítio, e aí resolveu tuitar. Quando tuitou, a polícia achou a localização dele e foi atrás. Então, não é só porque o Supremo está perseguindo adversários políticos, há uma incitação a crime. Crime. Muito bem colocado, porque o Supremo é o guardião da Constituição. Se nós atacarmos o Supremo, nós estamos atacando a Constituição. Isso é uma coisa muito séria, muito séria. E realmente, as pessoas que hoje falam mal do Supremo se utilizaram do Supremo em N situações para a defesa de seus direitos. Né? Então, como a coisa inverte, né? Quando é do interesse. E se me permite, prof. Justina, nós como advogados não podemos permitir jamais isso. Jamais, jamais. Até porque estamos lá inclusos, né, na própria única profissão liberal. Outra, todos nós temos carteira da OAB, estamos inscritos. E quando recebemos a carteira, juramos entre outras coisas, respeito e observância à Constituição. Lógico. Exatamente. Mas vocês estão todos muito tensos. De um lado o presidente atacando o Supremo, do outro lado o Supremo dizendo que vai prender quem fala mal da corte. Vamos para o pessoal do Deixa Disso. Arthur Lira aparece em rede nacional com toda a sua calma e parcimônia e diz que a Câmara é o motor de pacificação entre o Planalto e o STF. Senhoras e senhores, motor de pacificação na Câmara. Fiquei em dúvida se o motor era V8, era gasolina, a diesel ou é o moderninho motor elétrico. Híbrido, Mas o fato é que Arthur Lira está com o controle do famoso centrão na mão e a Câmara e os seus 2/5 governam e tem peso institucional muito forte. E tem que se prestar atenção, né? Até porque é no homem da Lira que estão aí parados os sucessivos pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Talvez até o final de 2022 nenhum seja analisado e, na minha humilde opinião, não é momento de se fazer isso. No Brasil a gente tem outras prioridades, além de alterar o presidente a pouco mais de um ano do próximo pleito. Mas Arthur Lira surge como a turma do Deixa Disso e vamos resolver essa parada e a Câmara está aqui para atender o interesse do brasileiro e falar sobre a inflação, o preço do gás e da gasolina e discutir o que interessa. Doutor Gustavo, quanta maturidade do Arthur Lira e do Congresso nesse momento? Maturidade. Maturidade é um bom termo. De oportunismo. Se nós vamos ver, né, na tripartição dos poderes, né, o Congresso é o verdadeiro poder, né, aquele que cria as leis, ele é legislativo, ele dá a lei. O Executivo, a rigor, seria o que menos manda, que ele só executa as leis. Tanto que é o Congresso que, através de uma Assembleia Constituinte, criou o Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos recepcionou, né, na nova Constituição, o Supremo Tribunal Federal.
É o Congresso Nacional que empossa o presidente da República. É o Congresso Nacional que derruba o presidente da República por crime de responsabilidade. Então, tanto que se traduziu mal a palavra impeachment no Brasil, que virou impedimento, mas na verdade seria melhor traduzida como uma imputação. Ele é acusado, ele é imputado de algum fato, um crime de responsabilidade, e aí começa o processo, né, de que poderá levar à sua destituição do cargo. Bom, nós não estamos falando de política como um jogo de mocinho e bandido. É difícil dizer assim, esse é o bom e esse é o ruim. Às vezes é o ruim e o pior. E ali só tem cobra criada, né? Pra falar a verdade. Exatamente. Até porque quem consegue chegar na Câmara ou no Senado fica um tempo, né, longevo, né? Os parlamentares federais, vamos dizer assim, se nós passasse a aplicação de 1 por 1, todo mundo pega uns 8 anos, talvez 16. De cadeia ou de... A cadeia vem depois. Dependendo do que acontecer. Ou se espera que venha, né? Exato. Então veja que o Congresso Nacional, a Câmara, os deputados e o Senado são poderes realmente muito fortes. Estamos falando de poderes, então são 3. Eles institucionalmente têm o mesmo valor. Mas o Congresso, como é constituído por mais políticos profissionais, também tem essa função apaziguadora. E no Brasil nós sempre tivemos personagem do deixa disso, né, o apaziguador. Tivemos Ulisses Guimarães, tivemos Tancredo Neves, tivemos lá no Império José Bonifácio de Andrade e Silva. Então teve grandes conciliadores que evitaram o pior naquele momento, né. Há quem diga que o melhor mesmo seria deixar o circo pegar fogo e ver o que sobra depois, né. Mas a que custo, né. É muito fácil achar assim, os outros, e o político profissional é assim também, né, nos momentos de crise ele diz, preparemo-nos e vão. Sim, preparemo-nos e vão vocês. Vão, Então, claro, então essa função justamente é para evitar um trauma maior na vida nacional, né? Nós já temos problemas demais, nós já temos déficit público, inflação, enfim, violência e tudo mais, né? Não precisamos criar mais uma situação que vai agravar mais a situação que nós já estamos. Então, nesse papel de motor de pacificação, acho que é bem adequado, né, o presidente, até porque o impeachment passa por ele. E ele já tinha falado em outra manifestação, né, que era hora de ser mais comedido, que já tinha acendido a luz amarela, um negócio assim. Sim, houve essa chamadinha pública. Então tem que chamar, a eleição ano que vem. O Brasil vai enfrentar mais um processo de impeachment que dura no mínimo 6 meses. Meu Deus do céu. O que vai ser 2022? Se agora já está difícil, saindo de uma pandemia. Então foi muito feliz, eu acho que o trabalho do Arthur Lira. E oportuno, Sim, feliz por termos de consequências, né? Já que a professora foi oportuna na conclusão, me dá uma oportunidade. É que eu acho que para o Lira foi muito oportuno para o Centrão mostrar que quem manda são eles. Eu vejo assim. E que o presidente vai rezar o catecismo do Centrão. Sim. Porque são eles, hoje o presidente está na mão do Lira, está na mão do Centrão, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E, na verdade, todo mundo, a COA, que quer o impeachment, mas ninguém tem interesse no impeachment, porque todo mundo quer fritar o Bolsonaro até o último momento. Sim. A verdade é essa. Verdade. O PT, por que o PT não participou ontem? Dos movimentos. Porque prefere o desgaste. Quer tirar o Lula, o Bolsonaro. É aquilo da retroalimentação. Será que acha que se ele ficar lá, ele vai conseguir ficar pior do que está agora? Mas é lógico, essa é a esperança. E outra, a gente tem que perder essa mania que se criou no Brasil de achar que o governo não está bom, dá impeachment. Vamos tirar. O impeachment não é remédio para governo ruim, né? Não, é verdade. É para crime e responsabilidade grave, aquelas coisas. E, na verdade, nós ficamos falando, sociedade comum, meio leiga, ficamos falando nessa ideia de impeachment. Mas esses impeachments estão só aparecendo para dizer Alexandre Frota protocolou 12 pedidos, sim. Fulano protocolou 20, não sei que partido. Isso é só para aparecer, porque, na verdade, ninguém quer isso. Porque se nós estamos mal, ficaremos piores. Não se quer correr o risco de um general assumir o Mourão, que pode acontecer. Quer dizer, as consequências de um impeachment, elas seriam políticas, elas seriam econômicas, elas seriam sociais. Não é o momento do impeachment, mas é a maneira de tu negociar.
negocia com impeachment, vem o presidente da Câmara e bota ordem e serenidade e diz, quem manda aqui sou eu, e quem manda aqui somos nós, e tu, presidente, reza o nosso catecismo, porque é por aí que a coisa anda. Doutora Odila, qual motor a senhora prefere, o de pacificação ou o motor do Lira aí que está se saindo muito bem na oportunidade que ele foi colocada? Eu acho que ele está agindo de acordo com a situação, né? E ele tem que trazer o povo brasileiro para esse tipo de situação e não o contrário. Doutor Rodolfo, o Legislativo se manifestou de uma forma, então, panos quentes. É bom que se diga, Thiago, que a Câmara dos Deputados Federais, ela representa o povo, enquanto o Senado Federal representa os nossos estados. Feita essa diferenciação, a mim não me agrada a discussão da Constituição Federal, impeachment, e todo e qualquer outro instrumento legislativo, senão onde deve ser debatido. Por quê? Porque a gente acaba banalizando o instituto jurídico. A gente sabe que a lei, ela não acompanha os fatos no decorrer do tempo. Mas a lei, sim, serve como um instrumento de harmonização e pacificação social. Então nos atentemos aos fatos para que as leis venham em favor do destinatário final destes poderes todos que a gente fala aqui, que é o nosso povo brasileiro. Está falando na teoria tridimensional do direito, Exatamente. né? Fato, valor e norma, do real, que é esse, né? Senhores, podemos concluir de uma forma, depois de toda essa conversa, indo para um rápido intervalo comercial? O impeachment e o fora Bolsonaro não vem nada a calhar para uma melhora da sociedade brasileira nesse momento. Nada. Até porque já faz 3 anos, né? Que No último ano, não, né? Então deixemos que as urnas decidam. Se me permite, Thiago. Sim, claro. Que o impeachment, que, por exemplo, tem que modificar a Constituição Federal. Poxa, que o projeto da emenda constitucional tenha o seu trâmite com 2 votações na Câmara, enfim, vá para o Senado também e passe por 2 votações, enfim, que a gente tenha esse know-how e também esse jogo de cintura para que o povo não seja prejudicado e amargure todas as situações que vem vivenciando. Muito bem, nós vamos por um breve intervalo só para tomar uma água e na sequência a gente fala sobre a carta redigida por Michel Temer e a Constituição de Botequim, para a gente encerrar o ponto a ponto no próximo bloco, que conta com o apoio de Unimed, Vale das Antas, Posto das Flores, Ótica Bem Ver, Espanhol Materiais de Construção e Vila Bela Floricultura. Segundas-feiras, 21 horas, você sempre tem um ponto de inteligência para ancorar suas opiniões aqui na Conecta Mais TV. Posto das Flores. Na RST 470 em Vila Flores, você encontra todos os serviços essenciais para o seu veículo, como troca de óleo, borracharia, lavagem, além de todas as quartas e sábados ter um preço especial na gasolina. Conta também com uma conveniência completa para você. Posto das Flores. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Casca, eu tava pensando aqui, cara, tu já pensou dar volta na América de bike? Cara, eu não consigo dar volta na quadra de bike. Cara, mas isso é possível, tu sabia? Não só sabia, como nós vamos conhecer essa história e muitas outras. Eu estou falando de Tamar Peretti, estará contando essa história aqui nesse sofá. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Muito bem, nós retornamos para o Ponto a Ponto nessa segunda-feira chuvosa para debater a realidade brasileira e a Constituição que virou pop, né? Agora todo mundo é inconstitucional. Mas antes da gente partir para essa discussão, também agradecer o apoio da Service Contabilidade que está presente conosco nessa noite, além dos nossos telespectadores, a dona Geniva Pato Juste, a dona Carmen Corso, a Nádia Colau Merlo, a Tatiana Fracasso, que também nos acompanha, a dona Tere Cúnico, e lá no YouTube nós estamos com o Darli e o Darli Golembeski e o Adroaldo Schmidt e o Gabriel Luiz Firo, que também está aí nos acompanhando. Doutora Odila, nós tivemos na quinta-feira uma carta à nação e o presidente Jair Bolsonaro aí literalmente se desculpou, disse que foi mal entendido, falou no calor da hora, né? Enfim, um pano quente aí para pôr um sepulcro em toda essa circunstância. O detalhe é que quem redigiu a carta foi o então ex-presidente Michel Temer, uma figura sempre muito presente. Até porque o tema é sepulcro, né? Então... muito presente nos bastidores da República. E foi o responsável também por botar os amiguinhos fazendo as pazes, né? O Jair Bolsonaro ligou para o Alexandre de Moraes e eles fizeram as pazes porque o Michel Temer mandou. Doutora Odila, senhora que já deu aula para muito marmanjo por aí, como é que encara esses homens se pedindo desculpas lá na supremacia do poder da República? Em todas as esferas existem esse tipo de situação, né? É fácil uma intriga, uma discussão e depois temos que apaziguar. Nesse caso, coube ao Michel Temer, que estava desaparecido e de repente entra em ação numa situação dessas. I will be back, diria o Exterminador do Futuro, né? Eu voltarei. Sempre volta. Temer, que foi responsável aí por conduzir o Brasil após o seu segundo processo de impeachment na nossa recente história democrática. Isso é um assunto que nós vamos pautar, né? Nós somos uma democracia jovem, né? A Constituição é jovem. E Temer, então, assumiu quando Dilma Rousseff foi aí afastada do cargo e conduziu o Brasil por um período de relativa estabilidade. Muitas viúvas do Temer habitam em corpos aí adormecidos, né?
O que o senhor acha dessa situação de Michel Temer ir aí advogar e apaziguar o Palácio do Planalto? Anônimos Gourmet diria... Voltaremos. Então, Thiago, o que acontece? Até revelando nossos bastidores, em um grupo de nós advogados, né? Então foi debatida essa questão do Michel Temer ter escrito essa carta. O engraçado é que enquanto a República ferve, o ponto a ponto encara com muita naturalidade. E a chuva de memes e piadas ao mesmo tempo. Tem que ser assim. O Brasil acabando. Tem que preservar isso. Então, numa noite de colegas aqui, advogados, nada melhor do que o presidente contratar um bom advogado Meu recado do colega. para a edição dessa carta. Mas, a par de tudo isso, Thiago, nós verificamos que a paz, a tranquilidade, o bem-estar social é o que a gente objetiva para o nosso povo, enquanto população, e sim, indivíduos de direitos e deveres. Nós devemos sim respeitar a nossa Constituição Federal de 1988, seja ela pop ou não, mas é aquilo que eu reafirmo. A discussão dela deve se dar em seara própria e não ser verbalizada e até mesmo desgastada em situações que não lhe competem. Dr. Gustavo. Michel Temer. Parece que tiver que buscar ele de madrugada antes do nascer do sol, né? Pra que derreta, né? Já diria o Drácula em Bram Stoker, né? Acontece esse problema. O que eu digo? O que o senhor acha dessa situação aí do Temer retornando? O Ulisses Guimarães, quando foi candidato a presidente da República em 1989, ele dizia: nos momentos difíceis só a experiência pode conduzir a nação ao seu melhor destino, né? Algo assim. E realmente, né, na hora, quem que o Bolsonaro foi procurar? Quem nomeou Alexandre de Moraes para ministro supremo. Para fazer então, cheque. Esse era um argumento que eu esperava que brotasse. Ah, é? Então tá bom. Que bom que... então, realmente, o Michel Temer tem anos de experiência na Câmara dos Deputados, já foi presidente da República. Então também... Já foi preso. Já foi, então conhece os dois lados, né? Sim, esse sim. Vivência também. Então, claro que ele em todos os momentos da sua vida pública, né, principalmente no exercício das legislaturas como deputado, e ele também, se não me falha a memória, é egresso do Ministério Público, né? Sim. Então ele sempre foi um conciliador, né? E nesse momento, né, de crise, o Bolsonaro ia chamar quem? Lula? Não. Dilma? Não. Fernando Henrique, não. Então tá. Então ele foi justamente a quem, ou, digamos assim, em tese, né, o Alexandre de Moraes teria mais simpatia, porque deveria um favor, na verdade, né? E foi acertada a decisão. Então aí o nosso ex-presidente Michel Temer então, já entrou em contato com o ministro e tratou de botar o presidente da República em contato com o ministro. E aí eles se acertam, né? Depois. Todo mundo fez as pazes. Naquele momento sim, mas isso não é porque eu pedi desculpas que eu deixo de responder por um fato anterior, né? Pode ser crime, ou pode não ser, né? Então está aberta ainda a possibilidade num processo, né? Seja por crime de responsabilidade ou por crime comum também. Que aí a competência seria do Supremo. Claro. Deve. Eu penso o seguinte, eu ia colocar exatamente isso, de que quem colocou o Alexandre de Moraes foi o Temer. Ele seria o canal. Seria a única pessoa que teria uma ligação direta de ter esse espaço de chegar ao Alexandre de Moraes naquele momento. Em que pese ter sido o Temer... E eu digo que é bem temerário, porque isso vai ter um preço. Isso vai ter preço. Nunca de isso graça. não vai ser de graça. Não vai ser. É tipo aquelas lendas do artista que vendeu a alma pro diabo na encruzilhada? Exatamente, porque isso vai ter preço. O Temer foi digamos assim, o Temer era a pessoa certa para aquele momento. A gente não pode negar isso. O Temer era a única pessoa que poderia ter feito esse meio campo. Ou a Marcela, né? Ou a Marcela, tem que ver a ligação dela com o Alexandre de Moraes. Não sei. Não sei nada disso. Então eu ainda tô no Temer.
A gente vai sair da discussão política e vamos para a revista Contigo? Não, quem está falando é o Gustavo. Eu estou no céu, Temer, nada a ver. Mas o Temer seria, falando sério, a única pessoa que teria esse espaço. A carta foi meio estranha, né? Porque na carta tem um item que fala, né, que foi no calor. Gente, ele já tinha falado em Brasília, falou em Brasília que ele iria falar mais forte em São Paulo. Teve mais de hora de voo e continuava no calor, né? Que Brasília Acho que ele chegou quente, né? em São Paulo pegando fogo, porque não tem outra explicação, né? Sim. Foi no calor. A carta é estranha, mas era a única coisa plausível naquele momento. Não tem, só que isso eu não tenho dúvida de que vai ter um preço. Essa volta do Temer, articulador, conhecedor dos meandros da política, uma pessoa que sempre esteve no poder, porque entre Pedro e entre Paulo, o Temer sempre mandou, isso vai ter um preço. E numa determinada hora, isso vai ser cobrado. Eu não tenho dúvida. É por aí. É isso aí. E nós temos um outro fato também que me chamou a atenção nas movimentações, o 7 de setembro. Eu acho que o presidente também esperava uma aderência maior, ele esperava um maior número de populares na rua, ele esperava uma aderência das forças, talvez isso não ocorreu. Polícia, para poder chamar o exército, né? E não teve aderência de polícia. E que tem um detalhe também, me chamou a atenção quando eu estava assistindo pela TV, o sobrevoo do helicóptero presidencial sobre a esplanada dos ministérios. Tava a concentração ali, mas olha, e pode pesquisar no YouTube, né, algum vídeo desses aí, o Bolsonaro, quando está sobrevoando, ele olha para o público assim e está com a expressão carregada, ou porque não tinha dormido e tal, né, ou porque não gostou do que viu, imaginava a esplanada muito mais repleta. Só que Brasília foi projetada justamente para que não haja aglomeração, ou que não apareça muito grande a aglomeração. E que ela fique longe dos centros populares, né? Porque demora para chegar em Brasília. E um detalhe que vocês vão ver nesse vídeo é que quando a câmera mostra por um relance assim aquela população lá embaixo, em seguida distorce a imagem, baixa a resolução. Sim. E aí tu não consegue olhar quanto o público está. Então, acho que ali também ele viu que não. E que seria 5% do que se imaginava, né? E não teve aquela aderência da Polícia Civil, nem das polícias militares dos estados. Tanto é que hoje tem uma linha de crédito para a polícia, para compra de casas e tal. Aí a gente vê bem que é uma maneira de chamar esse povo para um futuro. E um temor dos governadores pairava sobre os quartéis das polícias militares. Esse que era o grande temor, porque as forças, a nível Forças Armadas, Exército, Aeronáutica e a Marinha estariam pacificadas quanto a nenhuma aventura, nesse sentido de contrariar a ordem institucional. Friamente, Thiago, a gente pode analisar que a ação do presidente neste sentido ela foi benéfica ao povo, para fins de trazer, então, esse reequilíbrio, essa medida de pacificação social. Até porque o perdão, para mim, Rodolfo, é a atitude que maior espelha a humildade. Ele não pediu, hein? Não, claro. Mas eu encaro como um pedido de perdão nesse sentido, né, diante de toda a instabilidade que se criava no cenário econômico brasileiro, para facilitar e objetivando, então, essa melhora nesse quadro econômico que o povo estava passando. Muito bem, também vamos mandar uma boa noite aí para o Beto Carnevale que está nos acompanhando, a Daniele Cherubini, a Ana Leschmann, a Ivete Betim, todo mundo está muito bem acondicionado com as nossas opiniões. E o último tema para a gente fechar a noite, para quem chegou agora ou para quem acompanhou desde o começo, a gente, lá no primeiro bloco, estava no palanque com o presidente falando aí o seu discurso que foi mal recebido. No segundo momento, falamos da reação do mercado. Depois, a reação do judiciário, do legislativo. Agora falamos sobre Michel Temer e o resgate na carta à nação. Mas para encerrar, o personagem central de todo esse nosso debate de hoje. Inclusive, tem uma figura aqui que é digna de ser mostrada. Essa aqui é uma edição original da Constituição Federal de 1988, impressa na Biblioteca do Senado, né? Quando a carta foi escrita, então, pela Assembleia Constituinte. Uma longa Constituição com uma previsão de direitos e um Estado democrático de direito posto a nível do que o Brasil precisava. E nas palavras do seu promulgador, Ulisses Guimarães, a Constituição nasce para combater os bolsões de miséria que envergonham o Brasil. Isso em 88. Ela tinha
esse poder, e eu sou um entusiasta da Constituição. Eu acho que ela lida de cabo a rabo a nível programático e entender como uma ferramenta de evolução social, talvez possa ser uma boa condução para a nossa sociedade. O fato positivo de tudo isso que a gente falou e de todas essas revoltas é que a Constituição Federal da República é o tag mais falado de todos esses protestos, né? A Constituição é pop. Hoje, a inconstitucionalidade, uma das palavras mais compridas da língua portuguesa, é debate da mesa de botequim, né? Todo mundo discute se é constitucional ou se não é, e nós criamos esse cenário da Constituição Popular, pouco mais aí, 88, 2018 foi 30, 32, 33. Ela está na idade de Cristo, dia né? 5 de outubro. Então a Constituição se torna popular e ela atravessa o Brasil, a idade de Cristo, tomara que não a crucifique. Estão querendo crucificá-la. E ela atravessa o Brasil no seu princípio de estabilidade, quando tivemos os governos Itamar, Fernando Henrique, ela atravessa todos os governos de esquerda, agora a Constituição está a par de um governo de direita e vai resistindo. O 7 de setembro, se alguém pode ser dito como vitorioso dele, foi a Constituição Federal e as instituições nelas previstas que mostraram a sua força. Afinal, a Constituição é pop? E eu deixo para vocês. Posso falar? Pode então, falar, professor. Se me permite, eu lecionei Direito Constitucional muitos anos na universidade. E entendo a Constituição como uma ferramenta extremamente complexa. Quer dizer, se tem um único lado positivo que dá para se falar desse pop da Constituição, é que se sabe que existe uma lei. Se descobriu que existe, o Rodolfo já colocou a ordem, né, do sistema legislativo, que a Constituição está no ápice. Termina por aí. Porque essa conversa de botequim, ela é desastrosa. Porque vamos rasgar a Constituição, vamos fazer nova Constituição. Isso não acresce nada, isso não tem fundamento nenhum. É uma coisa muito triste, porque é uma Constituição, foi e continua sendo uma Constituição de vanguarda. A nossa Constituição, quando ela foi promulgada, o mundo todo falou dela. Nossa Constituição trouxe direitos, a nossa Constituição trouxe o direito ambiental para dentro da Constituição, trouxe a família, trouxe o artigo 5º da nossa Constituição, ele é a Constituição inteira, não precisaria nada além do artigo 5º. A ordem econômica e social lá no artigo 170, né? Toda essa parte, quer dizer, a nossa Constituição, ela pecou, eu entendo assim, que ela pecou, porque como era um momento que se precisava de muitos direitos, era um momento muito decisivo para o país, ela foi analítica demais. Ela é grande demais, ela é muito cheia de nuances. Tanto que ela chegava a regular juro, né? Ela chegava a regular mercado financeiro. A limitação constitucional de uma juro. Limitação do juro de 12%, quer dizer, isso nunca existiu. E nunca se aplicou, né? Nunca se aplicou. Tem ainda dispositivos constitucionais que precisam de lei complementar. Tanto o mandado de injunção surgiu exatamente para resolver questões que nunca foram resolvidas. Imposto né? sobre grandes fortunas? Exato, Até que hoje ficou em aberto. Eu me lembro uma charge do Luiz Fernando Veríssimo, que mostrava Ulisses Guimarães, e um livrinho assim, Constituição Federal, e um livro desse tamanho. Depois a gente vê. Que são as emendas constitucionais. Nós estamos, acho que já passou das 100, né? Nós já temos mais de 100 emendas constitucionais. Isso enfraquece a Constituição. As disposições transitórias As também? disposições que continuam até hoje valendo. Hoje que a eram gente- finais e transitórias e 33 anos depois elas continuam. Só um parênteses, prof. Quem lida com o direito do trabalho hoje na estabilidade da gestante, Exato. artigo 10 da DCT, né? Certo. Então, é o que prevê a estabilidade da gestante até 5 meses após o parto. Certo, não, é muito bem Isso na colocado. Constituição. Então, a nossa você tem. Constituição, ela tratou, ela foi a miúde, só que ela é complexa. Ela é uma Constituição que precisa ser estudada, ela precisa ser debatida. Ela é uma Constituição que precisa de conhecimento, que não é o conhecimento do botequim, infelizmente. Então, se surge as pessoas, outro dia uma pessoa, porque tem que rasgar essa Constituição, rasgar por quê? Porque tem que rasgar.
rasgar, ou fazer uma nova, fazer uma nova por quê? Nem sabia por quê. Fazer uma nova por quê? Não sei, mas tem que fazer porque esse Supremo tem que derrubar. O que eles fizeram de errado? Tudo! Não vê o cara que tá lá, fez tudo errado. Mas tu pergunta o que é tudo, por que tem que rasgar, por que tem que reformar. Porque solta um bandido. Exato, sabe? Então é uma coisa muito complexa isso. Uma carta constitucional que nos garantiu tantos direitos, nos abriu um horizonte e que ainda tem que ser trabalhada, ainda tem que ser conquistada. 33 anos depois, nós ainda precisamos trabalhar. E vem, assim, uma cartaz coletiva, uma loucura institucionalizada de que tem que terminar com tudo e começar da estaca zero. Quer dizer, quanto mais estudo a Constituição, mais eu acho difícil, um emaranhado, que tem uma lógica, que tem todo um porquê de existência. Ela é perfeita e ela é difícil. Infelizmente, nós teríamos que ter cultura, cultura suficiente para ter um debate com mínimo de lógica jurídica, com mínimo de conhecimento de sociedade, de coerência. E, infelizmente, não é. Vamos quebrar tudo, porque vamos quebrar tudo. Pronto. É essa a lógica da coisa. Doutora Odila, mantém-se a Constituição ou rasga-se a carta? Claro que se mantém, né? Porque ela foi muito estudada e foi muito elogiada na sua promulgação. Inclusive, eu me emociono ainda hoje que eu estive no momento da promulgação num curso em Porto Alegre, e nós todos advogados no Centro de Eventos do São Rafael, todos assim, e foi um momento assim extasiante. E aqueles advogados todos, e aplaudimos, foi muito emocionante. E eu lembro até hoje desse momento, jamais vou esquecer. Até porque a Constituição ela vem no momento de abertura, nós passamos por anos extremamente complicados, quem não viveu não sabe falar, né? O que você não tem um direito fundamental de ir e vir, você tem a sua restrição de liberdade. Muita gente pede algo semelhante ao que nós tivemos em 64, mas tem que fazer um parênteses. O 1964 era outra conjuntura mundial que nós tínhamos. Nós tínhamos dois polos muito bem definidos, nós tínhamos uma União Soviética de um lado e os Estados Unidos do outro, e uma Revolução Cubana estourando no rodapé da Flórida. Então, o que seria do Brasil se nós tivéssemos aí uma revolução popular naquela época? Poderíamos estar, como os cubanos estão hoje, migrando para todos os cantos do mundo e lutando por comida e acesso à informação. Isso é um preceito. Então, a intervenção militar de 1964 cumpriu o seu dever histórico. O problema é que ela foi alongada, e da forma como ela foi alongada, com o suprimento dos direitos fundamentais. 88 surge, isso é trazido à tona, e a gente tem aí esse sentimento de uma crescente nacional e um progresso que aconteça. Muito se falou também nesse 7 de setembro sobre o patriotismo, né? Ser patriota. E eu buscava aqui, agora a professora Justina está folhando, essa é a minha tese de dissertação, inclusive ela serve para alguma coisa, hoje eu agradeço. E tem um título tudo a ver, Reconhecimento Constitucional, Desafios à Cidadania Brasileira no Estado Democrático Brasileiro. Nada mais, Estado Democrático de Direito, nada mais atual, né? Lá no final a conclusão, a conclusão que a gente busca é uma coisa que é teorizada por alguns filósofos europeus, Axel Honneth, Jürgen Habermas e o próprio Durkheim, um clássico. Eles falam em patriotismo constitucional, em você ser patriota, de acordo com os sentimentos que carrega de nação, mas ao mesmo tempo não ser um patriotismo que leve para um xenofobismo ou que leve para um radicalismo como a gente teve no século passado. Um patriotismo de acordo com os valores da Constituição. A força da Constituição. Que, aliás, é carregada de uma senda de valores que nos torna... Ler a Constituição lhe torna patriota. Quem não fez esse exercício, ele toma pouco mais de 2 ou 3 horas, eu acho, né, doutor Gustavo? 3. 3. Tiago, pulando umas folhas, né? Mesmo que em menor escala, nós ainda vivemos em uma pandemia. E toda essa situação se espelha no estudo que a Constituição Federal ela se encontra até os dias atuais, é que o próprio direito de ir e vir, hoje em dia, foi relativizado em favor do direito à saúde, que concordemos todos. Princípios, vida, né? A questão do embate dos princípios. Nós temos também previstos na Constituição Federal direitos e garantias
direitos coletivos e difusos, né? Então, que também visam essa pacificação social. Mas, como já dizia Raul Seixas, Thiago, tudo acaba onde começou. Então, nesse sentido, como eu havia falado lá do início, a vida nada mais é do que a vivência em ciclos, sejam eles bons, sejam eles ruins. Então, como lá no início eu perguntava, enfim, que a gente se coloque no sentido de quem eu sou enquanto indivíduo, direitos e deveres, a gente pode fazer uma analogia, né, com Thomas Hobbes, né, que ele dizia que o indivíduo nascia ruim e a sociedade o melhorava. Jean-Jacques Rousseau dizia o contrário, que o homem nascia bom. Maquiavel. Também, com releitura de Jean-Jacques Rousseau, que nascia bom e a sociedade o piorava. Não estamos aqui para debater se quem está certo ou quem está errado, até porque eu vejo um equilíbrio entre as teses. Mas a pergunta que fica é a seguinte: quem sou eu neste cenário de direitos e deveres? E eu estou cumprindo o meu papel enquanto cidadão? Para depois, sim, a gente poder debater com certo grau de coerência, como a prof. Justina disse, a nossa legislação, e sim, então, o ápice dela, que é a Constituição Federal. Somos uma democracia jovem e esse tipo de debate faz parte do nosso atual momento. Ir às ruas, apoiar seu candidato, estar de acordo com as pautas, é um direito que a própria Constituição resguarda a todos, claro que mantendo a ordem e a instabilidade de todas as instituições. Senhores, uma rodada rápida, se alguém tem alguma consideração final, porque nós já vamos nos aproximando do fim, o temporal vai anunciando. Não, eu só colocaria exatamente, eu complementaria o que o Rodolfo disse, e acho que é um momento de pacificação, não de ódio. Quer dizer, um país polarizado e um ódio, e disseminar o ódio não vai nos levar a nada. Isso a gente já sabe onde vai dar. Então, acho que está na hora de cada um saber os seus direitos, mas os seus deveres, onde termina o meu direito, que eu estou invadindo a esfera do outro. Eu acho que aí é que está. Nós temos que chegar no momento e entender que nós vamos resolver isso através do jogo democrático, pelo voto. Nós votamos, se nós votamos errado, nós vamos votar de novo, mas o povo tem que entender que não é com esse ódio que não vai se construir nada, com essa polarização que está no Brasil, que está só nos puxando para trás. A gente, no meio de uma pandemia, com quase 600 mil mortes, e nós ficamos discutindo coisas que seriam péssimas para o momento. Então, acho que paz, ser humano, o que tu colocasse, Rodolfo. Concordo com essas colocações da minha aluna. E acho que é exatamente isso que temos que fazer. Pacificar e não odiar. É muito saudável que o brasileiro se interesse pela sua Constituição, mas a Constituição, assim como é a Bíblia, se ela for mal interpretada, ela pode levar a nos fazer coisas que Deus não gostaria. Né? Aliás, os grandes crimes da humanidade foram sempre em nome de Deus, pátria, né? Religião e tudo mais. A Constituição é basicamente a função de estruturar o Estado, né? E preservar, estabelecer direitos e garantias, né, do cidadão contra o próprio Estado. Então, é um livro muito bom para a gente ter conhecimento, né, profundo. Não só, eu estou falando de conhecimento, não informação. Nos últimos anos, isso já faz, uns 12, nós vimos o nosso país conflagrado, né, em redes sociais, que hoje em dia todo mundo acha, tem o direito e até a obrigação de dar opinião sobre qualquer coisa, né? E nós vemos que isso não é privilégio dos tempos recentes, mas o ser humano sempre se embateu de uma forma ou outra com o seu semelhante. E, infelizmente, hoje nós temos brigas entre familiares, amigos que não se falam mais, porque um é desse, outro é daquele. Eu printei hoje aqui uma frase de Divaldo Pereira Franco, são duas frases, na verdade. Torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Confia na força da não violência.
e a paz enflorescerá o teu e o coração de quantos se acerquem de ti. Então a mensagem é essa, né? Que o Brasil hoje já tem problemas demais, mas uma nação desunida não vai muito longe, né? Então é hora de a gente pensar em reconciliações e reaproximações também, né? Tivemos tempos difíceis por causa de uma pandemia, onde as pessoas foram forçadas a viver mais isoladas, né? E hoje a própria tecnologia nos afasta, né? Que a gente não se encontra mais na OAB para tomar café, para uma audiência e tudo mais, né? Então, acho que tomara que seja um movimento natural daqui para frente, as reaproximações. Então, a pacificação da sociedade é o objetivo primeiro, né, da Constituição, para que possamos progredir. E elucidar o seu pensamento e trazer uma opinião é a missão do Ponto a Ponto, todas as segundas-feiras aqui na Conecta Mais TV, a partir das 21 horas. Eu mando uma saudação especial para o Éder Santos, que nos acompanhou, também a Tracy Schmidt, a Jordana Crestani, o Luian da Cruz, que estão aqui presentes na nossa live, todo mundo que ficou no canal 8 da DIL TV e em todas as nossas plataformas. Semana que vem é 20 de setembro, dia de proclamação do armistício dos gaúchos contra os caramurus, então feriado, não teremos aí o Ponto a Ponto acontecendo. Mais alguma consideração, doutor? Eu ratifico todas as saudações finais dos colegas, conclamando ao povo brasileiro que a ordem e o progresso seja a nossa única bandeira. Muito bem, e agora nós já vamos nos retirando, todo mundo salvaguardado com seus guarda-chuvas constitucionais ou não, para o nosso próximo debate que ocorre no dia 27. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, os nossos patrocinadores, um abraço especial, o Ponto a Ponto fica por aqui.